E aí, turma, estamos de volta com mais uma aula de filosofia. Dessa vez vamos retomar alguns conteúdos que nós trabalhamos no ano passado na filosofia do primeiro ano, ok? Então se liga aí, galera. Para começar, uma frase é sempre bom, né? Para a gente pensar um pouquinho. 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Então tá aí, gente, o conhecimento, a sabedoria, ela vem pela insistência. Então vamos lá, vamos para cima que a gente vai conseguir. E aí nós vamos retomar alguns conceitos importantes do primeiro ano, né, do que nós estudamos em filosofia no ano passado. Então se liga aí. Vamos começar com uma questão que eu acredito que é sempre bom, né, para ativar o nosso cérebro. Nós temos aí dois pequenos textos, gente. No primeiro diz o seguinte: Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Esse é o nosso primeiro texto. O segundo diz o seguinte: Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos, com parcas de conteúdo e nos apresentam, em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos quatro elementos, como ensina os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Esse, portanto, é o nosso segundo texto. E o comando da questão diz o seguinte: filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que... Pausa aí no vídeo, galera. Leia direitinho os itens e no próximo slide a resposta, ok? Vamos ressignificar. E aí nós temos a resposta, né? A resposta correta é o item D, postulava um princípio originário para o mundo. Então, tanto o texto 1, que é um texto da filosofia antiga, quanto o texto 2, que está dentro da chamada filosofia medieval, se refere ao princípio originário para o mundo. O item A não pode ser porque eram baseadas nas ciências da natureza. Não, o texto 2 não se refere a isso. O B, refutavam as teorias de filósofos da religião. Não, porque o texto 2 está ligado à religião, sim. O item C, tinha origem nos mitos das civilizações antigas. Não, porque nós temos textos filosóficos já utilizam a razão e não mais o mito para explicação. E o item E, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. O texto 2 está ligado a isso, mas o texto 1 não, ok? Por isso o item correto é o item D. E aí vamos trazer algumas questões, né, que nós podemos encontrar nessa primeira questão. A pergunta sobre a origem de todas as coisas é uma questão que moveu a filosofia desde seu nascimento na Grécia Antiga. Né? Essa é uma questão que nasce com a filosofia. Nós podemos observar nessa questão também uma relação com os pré-socráticos, ou os chamados filósofos da physis ou filósofos naturalistas. Esses filósofos, chamados de pré-socráticos, eles tinham por objetivo principal estudar a natureza, os fenômenos naturais. E aí, quando a gente pensa no homem, o homem vai estar dentro da natureza, mas não vai ter um estudo específico sobre ele nessa parte da filosofia, ou na chamada filosofia pré-socrática.
o homem e as coisas humanas se tornam foco principal da reflexão filosófica somente a partir dos sofistas e Sócrates. Então é só a partir daí então que nós vamos ter a chamada antropologia filosófica, por exemplo. E essa frase resume muito bem o período socrático, onde o homem vai se tornar um objeto de estudo da filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Já a filosofia medieval, nós vamos entender que é uma filosofia muito ligada à religião. E lembre-se que nesse momento a religião ela é fundamentada, ela é alicerçada no teocentrismo católico, né? E nós podemos citar aí como filósofos influentes desse período medieval, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Outra coisa interessante que a gente precisa observar na questão é que, quando a gente fala em nascimento da filosofia, ela nasce de fato com Tales de Mileto, foi esse o primeiro estudioso, né, a primeira pessoa a fazer os questionamentos que ia além do mito, além da mitologia. Porém, a palavra filosofia ela está ligada a Pitágoras, foi ele que definiu a filosofia como amizade, como gosto pela sabedoria, ok? E aí nós temos outra questão, gente, vamos lá. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que o encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. Sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. E aí o comando da questão diz o seguinte: o texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na... Dá pausa aí no vídeo, veja os itens e no próximo slide a resposta. Então, o texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na sustentação do método dialético. Esse é o item correto. Vamos trabalhar a questão. Então, quando a gente fala no método dialético, a gente está ligando o método socrático à forma de ensinar, que era a partir de um diálogo, né? Lembrando que Sócrates, a partir desse método, ele foi acusado também de corromper a juventude. Ele levava os jovens a pensar, a refletir, inclusive sobre questões religiosas, né? A filosofia socrática abandona totalmente os mitos e as opiniões, por isso que a reflexão, o diálogo, as perguntas, elas são tão importantes nesse momento. Então, para o método socrático, quanto menos mitos e opiniões, mais próximo da razão e mais próximo do conhecimento verdadeiro. Essa era a lógica estabelecida ou pregada pelo método socrático. Já os sofistas, que eram os chamados professores de sabedoria, né, privilegiava a retórica, eles valorizavam a arte de falar bem. A verdade para os sofistas era um ponto de vista. Era mais interessante você tomar cuidado com a argumentação convincente, já que a verdade ela era relativa. Sócrates é um divisor de águas, né? Por que ele vai ser um divisor de águas? Porque nós vamos estar aí diante dos pré-socráticos, que desenvolveram uma filosofia toda voltada para a natureza, e nós temos Sócrates, que vai começar a pensar, a questionar coisas bem mais relacionadas ao homem, temas bem mais relacionados diretamente ao homem. Dos haveres não vem a virtude para os homens, mas da virtude vêm os haveres e todos os outros bens particulares e públicos. Então nós temos aí uma filosofia socrática que vai se voltar para o entendimento do homem, de temas específicos ao homem, ok?
E aí, gente, é interessante que dentro dessa revisão a gente fale também um pouquinho da questão dos períodos da filosofia, né? Interessante que a gente situe o nosso conhecimento. Então a filosofia ela pode ser dividida nesses períodos. Nós temos aí a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Depois vocês dão uma pausa aí no vídeo, veja cada um dos períodos, as características, os principais filósofos. Lembrando que nós vamos estudar todos eles, todos esses períodos, né, ao longo do ano. Ok? Temos mais uma questão aí. Tales foi o iniciador da reflexão sobre a physis, pois foi o primeiro filósofo a afirmar a existência de um princípio originário e único, causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio de tudo é a água. Tudo se origina a partir dela. Essa proposta é importantíssima, podendo com boa dose de razão ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que se costuma chamar de começo da formação do universo, né? Lembrando que Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo da história. E aí o comando da questão diz o seguinte: a passagem do mito à filosofia iniciou-se com os pré-socráticos. O primeiro deles foi Tales de Mileto, que iniciou o estudo da cosmologia. A cosmologia é definida como... Pausa aí no vídeo e no próximo slide você já vai ter a resposta. Portanto, a passagem do mito à filosofia iniciou-se com os pré-socráticos. O primeiro deles foi Tales de Mileto, que iniciou o estudo da cosmologia. A cosmologia é, portanto, definida como a investigação acerca da origem e da ordem do universo. Lembrando que, ligado a isso, nós podemos falar da cosmogonia, que era a explicação que se dava a partir do uso de histórias, de mitos, para explicar a natureza ou os fenômenos da natureza. Temos outra questão aí, gente, uma questão simples, mas com certeza vai nos ajudar a entender um pouquinho da filosofia antiga. Sobre os períodos da filosofia grega antiga, relacione as colunas e assinale a alternativa que contém a combinação correta. E aí do lado esquerdo nós temos o período, do lado direito nós temos o problema que cada período abordava. Pausa no vídeo, dê uma lida e no próximo slide a resposta. E aí nós temos a letra E. Então, por exemplo, no período pré-socrático, o principal problema que eles buscavam entender era justamente os problemas cosmológicos, né? O surgimento da natureza, né? O surgimento do universo. Já o período socrático tinha como principal objetivo entender o que, gente? Entender os problemas antropológicos, aqueles problemas ligados ao homem, mais específicos ao homem. E no período pós-socrático é que nós já podemos trabalhar aí com problemas morais, ok? Temos outra questão aí, essa super simples, né, gente? Essa é para não esquecer mesmo o conteúdo. No século V a.C., Atenas vivia o auge de sua democracia. Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados, afinal, as tragédias chamavam cada vez mais a atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época eram os discursos proferidos na ágora. Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar sua habilidade de discursar. Isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Esses filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Eles foram duramente criticados por Sócrates e são conhecidos como... Essa muito simples, né, gente? Com certeza é a letra D, os sofistas. Os sofistas que lidavam com a arte de falar e de falar bem, a arte de argumentar. E aí nós temos
mais informações para podermos diferenciar os filósofos dos chamados sofistas, né? Os filósofos que estavam em busca de uma verdade, então as coisas só podiam ser ou verdades ou verdadeiras ou falsas. Já para os sofistas, a verdade ela era relativa. Existe até aquela frase, né, famosa: o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, a verdade ela é relativa, depende muito de quem está argumentando, ok? Uma coisa interessante, gente, para vocês pensar um pouquinho aí, né? Fazer essa ligação entre os sofistas e as redes sociais. Talvez nas redes sociais a verdade tenha se tornado um tanto relativa também, né? Depende muito do ponto de vista. Então pense aí um pouquinho sobre essa relação entre sofistas e as redes sociais. Aqui nós temos alguns sofistas célebres, né? Depois vocês dão uma olhadinha aí, não para decorar, mas só saber quem eram os principais deles. E aí na próxima aula nós vamos trabalhar, claro, mas com o mito da caverna, né, de Platão. Vamos estudar Platão, Aristóteles de forma bem mais detalhada, ok? E para terminar, não tenha medo do fracasso, tenha medo de não tentar, ok? Ficamos por aqui, gente. Tchau, tchau, forte abraço.